A história de Wesley Snipes é repleta de reviravoltas, glória, quedas impressionantes e um destino inesperado. Wesley Snipes foi uma das maiores estrelas de Hollywood nos anos 90 e 2000, um verdadeiro ícone dos filmes de ação, brilhando em produções como Blade e O Demolido. Mas o que aconteceu para que uma das maiores estrelas do cinema caísse em desgraça? Problemas com a justiça, brigas nos bastidores, traições na indústria e uma série de decisões polêmicas marcaram sua trajetória. No auge de sua carreira, Snipes parecia intocável, um ator carismático, talentoso e com uma presença de tela inconfundível. No entanto, os bastidores de Hollywood nem sempre são justos, e a verdade por trás de sua queda é mais sombria do que parece. Como uma estrela milionária acabou atrás das grades? Como sua personalidade forte e sua luta por respeito na indústria acabaram se voltando contra ele? Wesley Snipes foi vítima de um sistema implacável ou ele mesmo cavou sua própria ruína? Você não vai acreditar nos detalhes surpreendentes dessa história, e a última revelação vai te deixar completamente chocado. Então, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, pois aqui sempre trazemos os fatos mais surpreendentes do mundo do cinema e das celebridades. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, pode contribuir com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Mas se você não puder, sem problemas, apenas comente abaixo qual parte dessa história te surpreendeu mais. E agora, prepare-se, porque a verdade por trás da ascensão e queda de Wesley Snipes vai te deixar de boca aberta. Assista até o final, porque a última revelação é simplesmente incrível. Wesley Trent Snipes nasceu em 31 de julho de 1962 em Orlando, Flórida, mas cresceu no Bronx, Nova York. Desde jovem, mostrou interesse pelas artes e pelo mundo do entretenimento. Seu talento e disciplina o levaram a estudar teatro na renomada High School of Performing Arts, em Nova York. Mais tarde, frequentou a Universidade Estadual de Nova York, em Purchase, onde continuou aprimorando suas habilidades dramáticas. Desde o início de sua carreira, Wesley Snipes demonstrou uma determinação inabalável para alcançar a fama. Seu primeiro grande passo aconteceu quando foi descoberto por um agente de talentos enquanto ainda estudava atuação. Esse descobrimento levou Snipes a participar de audições para papéis pequenos em filmes e séries de TV. No início dos anos 80, conseguiu pequenas aparições em produções como a série Miami Vice e o filme Wildcats, de 1986, estrelado por Goldie Hawn. Embora esses papéis fossem pequenos, serviram como trampolins para que ele demonstrasse seu talento e presença na tela. O verdadeiro ponto de virada ocorreu em 1987, quando Snipes participou do videoclipe da música Bad, de Michael Jackson, dirigido por Martin Scorsese. Ele interpretou o líder de uma gangue que se enfrenta ao personagem de Jackson em uma das cenas mais memoráveis do clipe. A intensidade de sua atuação chamou a atenção de Hollywood, especialmente do renomado diretor Spike Lee, que rapidamente percebeu o potencial de Snipes como ator de destaque no cinema. Nos anos seguintes, Snipes começou a conseguir papéis cada vez mais importantes. Em 1989, estrelou o filme Major League, uma comédia esportiva onde interpretou Willie Mays Hayes, um jogador de beisebol rápido e carismático. O filme foi um sucesso comercial e ajudou a consolidar Snipes como um ator versátil, capaz de transitar entre comédia e ação. No entanto, foi sua colaboração com Spike Lee que realmente o colocou no radar dos grandes estúdios. Em 1991, atuou no aclamado Jungle Fever, onde interpretou Flipper Purify, um arquiteto negro que se envolve em um relacionamento interracial. O filme abordava temas sociais e raciais complexos e demonstrava que Snipes era mais do que um simples ator de ação, mas também um talento dramático de grande profundidade. Após o sucesso com Spike Lee, Snipes começou a se consolidar no gênero de ação, que eventualmente se tornaria sua marca registrada. Em 1991, protagonizou New Jack City,
um thriller policial onde interpretou Nino Brown, um traficante implacável e carismático. O filme, dirigido por Mario Van Peebles, foi um enorme sucesso e é considerado um dos melhores filmes de crime da década. A atuação de Snipes foi amplamente elogiada, consolidando sua reputação como um dos grandes atores afro-americanos da época. A partir daí, sua carreira experimentou uma ascensão meteórica. Começou a receber convites para protagonizar grandes filmes de ação e, em 1992, estrelou Passageiro 57, um dos filmes mais icônicos de sua carreira. Nesse filme, interpretou John Cutter, um especialista em segurança aérea que se vê obrigado a enfrentar terroristas dentro de um avião. A frase "Always bet on black", de sempre aposte no negro, dita por seu personagem no filme, se tornou uma expressão icônica da cultura pop. O sucesso do filme estabeleceu Snipes como um dos principais astros de ação dos anos 90, ao lado de nomes como Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal. Nos anos seguintes, Wesley Snipes se consolidou ainda mais no cinema de ação, estrelando sucessos como Rising Sun, de 1993, ao lado de Sean Connery, e Demolition Man, de 1993, onde atuou com Sylvester Stallone. Em Demolition Man, interpretou o vilão Simon Phoenix, um criminoso futurista completamente caótico e imprevisível. Sua atuação foi amplamente elogiada, e muitos consideram esse um dos melhores papéis de sua carreira. O filme, além de ser um sucesso de bilheteiras, ajudou a consolidar sua posição como um dos principais astros de ação de Hollywood. Ao longo da década de 1990, Snipes continuou a diversificar sua filmografia, alternando entre filmes de ação e projetos mais dramáticos. Em To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar, de 1995, surpreendeu ao interpretar uma drag queen ao lado de Patrick Swayze e John Leguizamo. Sua atuação demonstrou sua versatilidade e disposição para enfrentar desafios inesperados. Na década de 1990, consolidou sua carreira ao protagonizar filmes de ação e suspense, tornando-se um dos principais nomes do gênero. Brilhou em produções como Nova York City contra o Crime, de 1991. Homens Brancos Não Sabem Enterrar, de 1992. Passageiro 57, de 1992. O Demolidor, de 1993. E A Arte da Guerra, de 2000. Sua presença carismática e habilidades em artes marciais o tornaram um ícone do cinema de ação. O ponto de inflexão na carreira de Wesley Snipes chegou com o filme Blade, lançado em 1998. O longa-metragem foi um marco para o gênero de super-heróis e consolidou Snipes como um dos principais astros do cinema de ação. Ele interpretou o protagonista Eric Brooks, mais conhecido como Blade, um caçador de vampiros com habilidades sobre-humanas devido à sua condição de híbrido entre humano e vampiro. A atuação carismática e intensa de Snipes foi crucial para o sucesso do filme, tornando o personagem um ícone e abrindo portas para futuras adaptações de quadrinhos no cinema. Antes de Blade, os filmes de super-heróis enfrentavam dificuldades para serem levados a sério pelo grande público. O fracasso comercial e crítico de filmes como Batman and Robin, de 1997, indicava que o gênero precisava de uma abordagem nova e mais sombria. Blade trouxe exatamente isso, um tom adulto, uma estética gótica e um protagonista com uma presença imponente. Wesley Snipes não apenas interpretou o papel principal, mas também contribuiu significativamente para o desenvolvimento da produção, influenciando cenas de luta e coreografias inspiradas nas artes marciais, área em que sempre teve grande experiência. O filme, dirigido por Stephen Norrington e escrito por David S. Goyer, foi um sucesso inesperado, arrecadando mais de 130 milhões de dólares nas bilheteiras mundialmente. A recepção positiva consolidou Snipes como um dos rostos principais do cinema de ação no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Além disso, Blade foi um dos primeiros filmes de super-heróis protagonizados por um ator negro no papel principal, abrindo caminho para uma maior diversidade e representação no gênero. O sucesso do primeiro filme de Blade levou à produção de duas sequências: Blade 2, de 2002, dirigido por Guillermo del Toro, e Blade Trinity, de 2004, dirigido por David S. Goyer.
Cada filme trouxe inovações e ampliou o universo do personagem. Blade 2 aprofundou a mitologia dos vampiros e apresentou um visual ainda mais estilizado, com cenas de luta aprimoradas e efeitos especiais avançados para a época. Por sua vez, Blade Trinity apresentou novos personagens, como Abigail Whistler, interpretada por Jessica Biel, e Hannibal King, interpretado por Ryan Reynolds, embora tenha recebido críticas mais mistas em comparação com os anteriores. Além do impacto cultural e financeiro, a trilogia Blade influenciou diretamente o sucesso de futuras franquias de super-heróis. O tom mais sombrio e adulto serviu de inspiração para filmes como X-Men de 2000 e Batman Begins de 2005, que adotaram abordagens mais sérias em suas narrativas. Muitos críticos e fãs acreditam que, sem o sucesso de Blade, a era moderna dos filmes de super-heróis poderia ter sido muito diferente. No entanto, os bastidores das produções não foram isentos de desafios. Durante as filmagens de Blade Trinity, foram relatadas tensões entre Snipes e a equipe de produção. Alguns membros do elenco afirmaram que o ator preferia se comunicar por meio de bilhetes assinados como Blade, demonstrando uma imersão total no personagem. Apesar desses conflitos, sua interpretação continuou sendo um dos aspectos mais elogiados do filme. Mesmo após a finalização da trilogia, o legado de Blade seguiu vivo. O personagem continua sendo um dos mais queridos pelos fãs de quadrinhos e do cinema de ação, e sua influência ainda pode ser vista em diversas produções modernas. A popularidade da franquia levou os Marvel Studios a anunciar um reinício do personagem para o universo cinematográfico da Marvel MCU, com Mahershala Ali no papel principal. Snipes demonstrou seu apoio ao novo ator e à nova visão, reafirmando seu respeito pelo impacto duradouro de Blade. O sucesso da trilogia Blade consolidou Wesley Snipes como um ícone do cinema de ação e super-heróis. Ele provou que era possível criar um filme baseado em quadrinhos com seriedade, impacto visual e uma interpretação marcante. Seu trabalho na franquia continua sendo uma referência para cineastas e atores, e sua influência no gênero permanece inegável. Blade não apenas redefiniu sua carreira, mas também ajudou a moldar o futuro das adaptações de quadrinhos no cinema. Apesar do enorme sucesso alcançado ao longo de sua carreira, Wesley Snipes também enfrentou inúmeros desafios pessoais e problemas legais que impactaram sua trajetória no cinema e sua vida pessoal. Como qualquer grande estrela de Hollywood, ele teve que lidar com a pressão da fama, desafios financeiros e até mesmo problemas com a justiça. No entanto, seu caminho também é marcado pela superação, aprendizado e resiliência. Um dos momentos mais complicados de sua vida veio à tona nos anos 2000, quando Wesley Snipes se envolveu em uma longa batalha legal com o governo dos Estados Unidos por problemas fiscais. Em 2006, ele foi acusado de evasão de impostos, sendo apontado como participante de um esquema de evasão fiscal que alegava que os cidadãos norte-americanos não estavam legalmente obrigados a pagar o imposto de renda. Segundo o governo, Snipes teria deixado de pagar milhões de dólares em impostos ao longo de vários anos, resultando em uma dívida substancial com o Serviço de Impostos Internos dos Estados Unidos. O caso recebeu ampla cobertura midiática e se tornou um dos episódios mais controversos envolvendo uma celebridade de Hollywood. Snipes argumentou que confiava em seus consultores financeiros e advogados, que o teriam aconselhado a não pagar os impostos. No entanto, o tribunal não aceitou essa justificativa e, em 2008, ele foi condenado a 3 anos de prisão por evasão fiscal. A sentença surpreendeu muitos de seus fãs e colegas da indústria, já que era raro ver uma celebridade de seu porte ser condenada a uma pena de prisão tão severa por problemas fiscais. Em dezembro de 2010, Snipes começou a cumprir sua sentença na Instituição Correcional Federal McKean, uma prisão de segurança mínima na Pensilvânia. Durante esse período, manteve uma conduta exemplar, dedicando-se à leitura, ao estudo e até ensinando artes marciais e atuação a outros presos. Sua atitude dentro da prisão demonstrou que, mesmo em momentos difíceis, ele conseguia manter sua disciplina e resiliência. Em abril de 2013, depois de cumprir 2 anos e meio da sentença, ele foi liberado e colocado em prisão domiciliar até julho daquele ano, quando finalmente saiu do sistema penitenciário.
A experiência na prisão foi um momento de grande aprendizado para Wesley Snipes. Em entrevistas posteriores, refletiu sobre os erros que cometeu e como essa fase o ajudou a amadurecer e repensar sua relação com as finanças e a vida pública. No entanto, sair da prisão não significou que sua vida voltasse à normalidade de imediato. O impacto de sua condenação afetou sua carreira, afastando-o dos grandes estúdios e dificultando seu retorno ao estrelato. Além dos problemas legais, Snipes também enfrentou desafios pessoais, incluindo conflitos na indústria do entretenimento. Ao longo de sua carreira, teve desentendimentos com diretores e produtores, especialmente devido à sua forte personalidade e sua visão sobre os projetos nos quais estava envolvido. Um dos casos mais notórios ocorreu durante as filmagens de Blade Trinity de 2004, o terceiro filme da franquia Blade. Os relatos dos bastidores indicam que ele teve sérios desentendimentos com o diretor David S. Goyer e o estúdio, chegando a se recusar a interagir com alguns membros da equipe e se comunicando apenas por bilhetes assinados. Esses conflitos acabaram prejudicando sua relação com os grandes estúdios de Hollywood, dificultando que conseguisse papéis de destaque após o fim da franquia. Apesar de enfrentar esses desafios, Wesley Snipes nunca desistiu de sua paixão pelo cinema e pelas artes marciais. Após sua saída da prisão, começou a reconstruir sua carreira lentamente, participando de filmes independentes e buscando novas oportunidades na indústria. Em 2014, teve um grande retorno ao lado de Sylvester Stallone em Os Mercenários 3, filme que marcou seu retorno ao cinema de ação e mostrou que ele ainda tinha muito a oferecer. Ao longo dos anos, Snipes também se dedicou a projetos fora do cinema. Explorou o mundo dos negócios, investindo em empresas de tecnologia e entretenimento, além de se aventurar na literatura, lançando livros de ficção com temas de ação e fantasia. Sua resiliência e determinação mostraram que, apesar dos altos e baixos, ele continuava sendo um artista talentoso e um empresário visionário. Hoje em dia, Wesley Snipes segue ativo na indústria cinematográfica, trabalhando em novos projetos e aproveitando as oportunidades para mostrar sua versatilidade como ator e produtor. Sua história serve como um exemplo de superação e aprendizado, demonstrando que, mesmo diante de grandes desafios, é possível se levantar e seguir em frente. Ele não apenas aprendeu com seus erros, mas também utilizou essas experiências para se tornar uma pessoa mais forte e consciente. O legado de Wesley Snipes vai além de seus problemas legais e desafios pessoais. Ele continua sendo um dos grandes nomes do cinema de ação, influenciando gerações de atores e fãs ao redor do mundo. Seu talento, disciplina e paixão pelo que faz garantem que seu nome permanecerá na história do entretenimento por muitos anos. Após sua libertação, Snipes retornou ao cinema com novos projetos, incluindo sua participação no filme Os Mercenários 3 de 2014, ao lado de estrelas como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Em 2021, teve um papel de destaque na comédia Um Príncipe em Nova York 2, protagonizada por Eddie Murphy, demonstrando que ainda possuía carisma e talento para conquistar o público. Após sua participação em Os Mercenários 3, Wesley Snipes voltou a se envolver ativamente no cinema e na televisão, decidido a reconstruir sua carreira e mostrar que ainda tinha muito a oferecer à indústria do entretenimento. Seu retorno não foi imediato, mas aos poucos começou a conseguir novos papéis e oportunidades. Depois de passar por um período de dificuldades pessoais, que incluiu uma condenação relacionada a questões fiscais e um tempo na prisão federal, Snipes conseguiu superar a adversidade e recuperar seu prestígio na indústria cinematográfica. Seu retorno ao cinema e seus novos projetos mostraram que sua perseverança o transformou não apenas em um ator mais completo, mas também em uma figura cuja influência vai além da tela. Seu retorno foi gradual, mas, sem dúvida, ele soube voltar com a força e o magnetismo que sempre o caracterizaram. Além de sua atuação em Blade, Snipes também começou a trabalhar como produtor e investiu em vários projetos de ficção científica e fantasia. Em uma indústria onde a inovação e a originalidade são cada vez mais valorizadas, ele estava interessado em criar e produzir histórias que não só o desafiassem como ator, mas também permitissem explorar novas formas de contar histórias ao público. Com isso, Wesley Snipes continuou sua carreira de maneira multifacetada,
não apenas como intérprete, mas também como criador e visionário. Ao longo de sua trajetória, ele tem demonstrado ser alguém comprometido com seu crescimento pessoal e profissional, sempre em busca de novos horizontes e disposto a enfrentar os desafios que surgirem. Em 2015, Snipes protagonizou a série The Player, uma produção de ação transmitida pela NBC. Na trama, ele interpretou o enigmático Mr. Johnson, um homem envolvido em um sofisticado esquema de apostas criminosas. A série prometia explorar o carisma e a presença imponente de Snipes, mas infelizmente foi cancelada após uma única temporada devido à baixa audiência. Apesar disso, a experiência mostrou que ele ainda era um nome relevante e capaz de atrair grandes projetos. Nos anos seguintes, ele diversificou seu trabalho, atuando em filmes independentes e produções de orçamento menor. Um de seus papéis mais destacados foi no thriller Armed Response, 2017, ao lado de Annie Heche e Dave Annable. Embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteira, o filme representou mais um passo em sua recuperação profissional. O grande momento de seu retorno ao estrelato chegou em 2021, quando protagonizou Um Príncipe em Nova York 2, a tão esperada sequência do clássico de 1988. No filme, Snipes interpretou o General Easy, um antagonista carismático e excêntrico que roubou a cena com seu humor e presença dominante. Sua atuação foi amplamente elogiada pela crítica e pelos fãs, demonstrando que ainda possuía um talento inegável tanto para a comédia quanto para a ação. Com o sucesso do filme, Snipes voltou a estar no radar dos grandes estúdios e começou a explorar novas oportunidades. Além de atuar, ele também se envolveu como produtor e investiu na criação de conteúdos originais. Explorou novas narrativas, incluindo projetos de ficção científica e fantasia, gêneros pelos quais sempre teve interesse. Além disso, Snipes manifestou o desejo de retornar à franquia Blade, embora não como protagonista. Com a confirmação do reinício do personagem por parte da Marvel Studios, protagonizado por Mahershala Ali, ele expressou apoio ao novo ator e sugeriu que estaria disposto a participar do projeto de alguma forma. Sua participação na franquia poderia ser uma forma de conectar o passado com o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Hoje em dia, Wesley Snipes continua a se reinventar e explorar novas possibilidades no cinema e na televisão. Sua trajetória é um exemplo de resiliência e determinação, mostrando que, mesmo depois de enfrentar desafios pessoais e profissionais, é possível se levantar novamente e continuar brilhando. Seu legado como uma das grandes estrelas do cinema de ação permanece intacto, e seus fãs esperam com entusiasmo seus próximos projetos. Wesley Snipes é um dos atores mais icônicos do cinema de ação dos anos 90 e 2000. Seu trabalho ajudou a abrir caminho para atores negros em papéis principais em Hollywood. Sua dedicação às artes marciais, seu carisma e sua versatilidade como ator continuam sendo reconhecidos, e ele segue sendo uma influência duradoura na indústria do entretenimento. Atualmente, Snipes está envolvido em novos projetos cinematográficos e televisivos, além de explorar diferentes áreas da arte e da produção audiovisual. Sua história é um testemunho de resiliência, talento e capacidade de superação, o que o torna um verdadeiro ícone da cultura pop. Wesley Snipes deixou um impacto significativo no cinema, especialmente no gênero de ação e na representação de atores negros em Hollywood. Seu papel como Blade marcou um marco não só em sua carreira, mas também no universo dos filmes de super-heróis, abrindo caminho para futuras produções da Marvel. Seu estilo de atuação, que combina habilidades marciais autênticas com carisma e uma grande presença em cena, inspirou uma geração de atores e cineastas. Além disso, Snipes ajudou a quebrar barreiras raciais em Hollywood, demonstrando que um ator negro podia ser protagonista de grandes produções de ação e alcançar sucesso nas bilheteiras. Seu trabalho não só influenciou filmes posteriores, mas também a percepção da indústria sobre diversidade e inclusão. Como muitos grandes artistas, ele soube se reinventar e retornar ao cinema com força, demonstrando sua resiliência e talento ao longo dos anos. Depois de passar por um período controverso de dificuldades pessoais, que incluiu uma condenação por questões fiscais e um tempo na prisão federal, Snipes conseguiu superar e recuperar seu lugar como um nome respeitado na indústria cinematográfica.
Seu retorno ao cinema e seus novos projetos mostraram que sua perseverança diante da adversidade o transformaram não apenas em um ator mais completo, mas também em uma figura cuja influência vai além da tela. Seu retorno foi gradual, mas sem dúvida, ele soube voltar com a força e o magnetismo que sempre o caracterizaram. Incorporou um estilo mais ágil e sofisticado, combinando suas habilidades em artes marciais com um carisma intenso e uma presença magnética. Seus personagens não eram apenas máquinas de combate. Tinham personalidade, profundidade e um agudo senso de humor, o que o diferenciava de muitos de seus contemporâneos. Essa combinação o transformou em um dos rostos mais reconhecidos do cinema de ação durante os anos 90 e início dos 2000. Sua interpretação em Blade também influenciou a forma como os filmes de ação podiam combinar o protagonismo de um herói negro com temas mais complexos e sérios. Seu papel como Blade não era apenas o de um lutador imbatível, mas o de um personagem profundamente atormentado, lidando com questões internas, dilemas morais e a busca por redenção. Essa profundidade de personagem foi inovadora para um filme de ação da época, e sua representação de um anti-herói se tornou uma referência para muitos outros personagens do gênero. A capacidade de Snipes de interpretar figuras complexas e multifacetadas, em vez de seguir os clichês convencionais do cinema de ação, ajudou a redefinir as expectativas do público sobre o que um filme de ação poderia oferecer. À medida que o mercado cinematográfico e televisivo evoluía, com o auge das plataformas de streaming e a crescente demanda por conteúdo original, Snipes também se adaptou a essas novas tendências. Com o crescente interesse por produções de super-heróis e reinícios de franquias clássicas, o ator começou a explorar a possibilidade de retornar a um de seus papéis mais icônicos, Blade. A franquia Blade, que o catapultou ao estrelato no final dos anos 90 e início dos 2000, estava prestes a receber um reinício sob a direção da Marvel Studios, com Mahershala Ali no papel principal. Embora o novo ator tenha sido confirmado como protagonista, Snipes expressou seu apoio ao projeto e mostrou interesse em colaborar de alguma forma, seja com uma aparição especial ou com outro tipo de participação. Ele viu o reinício como uma oportunidade de conectar o legado de Blade com o futuro do universo Marvel, permitindo que o personagem e o universo que ele ajudou a estabelecer se expandissem para novas gerações de fãs. Além de seu papel em Blade, Snipes também começou a trabalhar como produtor e investiu em vários projetos de ficção científica e fantasia. Em um ambiente onde a inovação e a originalidade são cada vez mais valorizadas, ele estava interessado em criar e produzir histórias que não só o desafiassem como ator, mas também lhe permitissem explorar novas formas de contar histórias para o público. Com isso, Wesley Snipes continuou sua carreira de maneira multifacetada, não apenas como intérprete, mas também como criador e visionário. As cenas de ação em Hollywood muitas vezes se baseavam em cortes rápidos e efeitos especiais para disfarçar a falta de habilidade dos atores em combates físicos. No entanto, Snipes, com sua ampla experiência em artes marciais, trouxe um nível de autenticidade e precisão raramente visto em Hollywood até então. Ele ajudou a estabelecer um novo padrão para as cenas de luta, influenciando a maneira como os filmes de ação foram coreografados nas décadas seguintes. Muitos filmes contemporâneos de ação e artes marciais devem parte de sua estética ao estilo que Snipes ajudou a popularizar. Ao longo de sua carreira, Snipes demonstrou ser uma pessoa comprometida com o crescimento pessoal e profissional, sempre em busca de novos horizontes e disposto a aceitar os desafios que surgissem. Wesley Snipes também deixou sua marca na televisão, nos quadrinhos e até na literatura. Sua produtora, Amen Ra Films, refletiu sua visão empreendedora e seu desejo de contar histórias que representassem a diversidade da cultura negra. Ele também entrou no mundo da literatura, coescrevendo o romance de ficção científica Talon of God, que combina elementos de ação e fantasia, mostrando seu interesse em expandir seu alcance artístico para além da tela. Outro ponto interessante sobre Snipes é que, embora seja amplamente reconhecido como uma estrela do cinema de ação, sempre demonstrou um profundo respeito pelas artes dramáticas.
Sua formação teatral e sua experiência na interpretação de personagens complexos mostram que ele sempre buscou desafios além das cenas de luta e dos filmes de adrenalina. Sua versatilidade é um dos fatores que o diferenciam de muitos outros atores de ação, e é essa diversidade de talentos que ajudou a consolidar sua longevidade na indústria. Outro aspecto notável de seu legado é sua capacidade de adaptação. Apesar dos desafios que enfrentou, incluindo problemas legais e mudanças na indústria do entretenimento, ele conseguiu se reinventar e continuar relevante. Em um mercado onde muitos atores de ação são esquecidos com o tempo, Snipes encontrou formas de continuar trabalhando e explorando novas oportunidades. Sua participação em produções recentes e sua disposição para colaborar com novos talentos demonstram sua paixão pelo cinema e sua determinação em continuar contribuindo para a indústria. Mesmo depois de altos e baixos, Wesley Snipes segue sendo uma figura respeitada no entretenimento, mostrando que o talento e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Seu legado permanece sólido e seu impacto continuará sendo sentido por muitos anos no cinema e além. O legado de Wesley Snipes demonstra que ele não foi apenas uma estrela de ação, mas também uma figura que ajudou a moldar a percepção da indústria do entretenimento sobre diversidade e inclusão. Ele abriu caminho para uma geração de atores negros que agora podem protagonizar filmes de grande escala. Seu impacto é um reflexo de sua dedicação ao ofício e de como conseguiu conectar seu talento com o que o público queria ver na tela. Por isso, seu nome segue sendo lembrado com carinho e respeito por aqueles que o seguiram ao longo dos anos e continuam celebrando suas contribuições para o cinema. Wesley Snipes continua sendo uma lenda do cinema, cuja influência perdurará por muito tempo.